A tua palavra também diz, Senhor, que a junta de soldados que ali estavam, Deus, foram acometidos, porque o anjo do Senhor chegou até a frente daquele sepulcro e a tua palavra diz que o anjo removeu a pedra. E quando eles acordaram, Senhor Jesus, quando os seus discípulos chegaram, já não havia mais o corpo no sepulcro, ninguém estava mais naquele sepulcro, meu Deus. Espírito Santo, a pedra não estava naquele lugar, a não ser o lençol que cobria o seu corpo, Jesus. Ou seja, o Senhor havia ressuscitado entre os mortos, meu Deus. Que coisa linda, Pai. E sobre essa ótica, sobre essa palavra, sobre esse domingo de Páscoa, nós iniciamos essa escola bíblica dominical, Senhor Jesus, para aprender mais do Senhor. Porque no tempo do Senhor, Deus, tudo tem que acontecer, tudo vai acontecer, Pai. Demorou 3 dias para que o Senhor se levantasse daquele sepulcro. Assim como a palavra diz, demorou 25 anos para que Abraão fosse pai de Isaac. Demorou, Senhor Jesus, 13 anos para que José fosse sair do calabouço e começasse a governar o Egito. Espírito Santo, na vida do cristão, em nossas vidas, nós precisamos compreender que tudo passa pela prova do tempo, Senhor. O Senhor passou também por isso. 33 anos o Senhor esteve aqui na terra e durante esses 33 ciclos de tempo o Senhor cumpriu, a palavra se cumpriu através do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter se entregado naquele Calvário, mas muito mais ressuscitado no 3º dia. Obrigado, Jesus. Esteja conosco nessa manhã. Ministra meu coração, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou insignificante, mas pela Tua graça e misericórdia, não só para comigo, mas para com Teus filhos, fala conosco nessa manhã, Pai. Ministre nossos corações, que as correntes, meu Deus, da cegueira espiritual, da falta de entendimento, sejam quebradas nessa manhã. E que todo o entendimento, meu Pai, que as escamas dos nossos olhos possam ser removidas através desse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Seu Antônio também, um abraço, Antônio. Bom dia. Bom ter o senhor aí também assistindo com a gente, tá bom? Glórias a Deus. Irmãos, o estudo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. E eu quero iniciar esse estudo falando... Primeiro eu quero falar sobre o tempo de Deus, né? Vamos entender um pouquinho a respeito do tempo de Deus. Como é importante a gente compreender o tempo, né? Eu estava, por esses dias, fazendo algo, né? E aquele Espírito Santo ministrou no meu coração que não era o tempo de fazer aquilo. Entendeu? Esse estudo bíblico que ele foi gerado nisso, não foi gerado por digamos assim, por algo positivo que aconteceu, não, foi gerado por uma falha minha, por não ter entendido o tempo de Deus. Então, e a gente, independente de quanto tempo nós temos de igreja, do cargo eclesiástico que nós temos, em alguns momentos a gente deixa de entender o tempo de Deus sobre a nossa vida, né? E como é importante a gente entender esse tempo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas. Alguns entendem que Deus criou o tempo, e nesse sentido o tempo faz parte do reino da criação. Já outros enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus, antes da criação. Já outros enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus antes da criação, visto que Ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo, como está no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Inclusive, a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do povo. Efésios capítulo 1. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando a plenitude do tempo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Conforme as Escrituras revelam,
Deus fez os povos de um só homem, ou melhor, Deus fez todos os povos de um só homem e concebeu que eles povoassem a terra. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar, está no livro de Atos, capítulo 12, verso 26. Já que diz respeito à vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão na mão do Senhor. Amém? Vamos dar aqui uma vírgula aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre o que está sendo falado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o tempo de Deus, né? A palavra do Senhor diz que Deus, ele é um Deus sempre eterno. Deus sempre existiu. Antes mesmo que a humanidade existisse, que o mundo fosse criado, Deus já existia. Então, Deus, ele é sempre eterno. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, esse cronos de marcar 24 horas por dia, isso foi criado pelo homem, né? Isso não é o tempo de Deus, né? Então, a gente precisa entender que o tempo ele existe muito antes da criação, né? Porque olha que exemplo boa que o autor deu aqui, né? Antes mesmo que a humanidade fosse gerada, Deus já tinha provido um escape que era Jesus, porque no livro de João a Bíblia vai dizer para nós que no princípio Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ou seja, antes mesmo que tudo fosse criado, que existisse o tempo, 24 horas, né, 1 minuto, segundos, horas, essa cronologia humana fosse criado, Deus, ele já tinha provido para nós esse espaço. Amém, André? Glória a Deus, tá ligado aí. Raco também tá ligado com a gente. Zanilce, né? Está ligado. Deus abençoe vocês, irmãos. Então, o tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do homem. O tempo de Deus, a palavra do Senhor vai dizer para nós que 1000 anos é como a vigília da noite que se passou. Ou seja, humanamente falando, isso seria uma coisa impossível aos olhos, na ótica humana. Por isso que a gente muitas vezes a gente não consegue entender. Às vezes Deus vai falar coisa com você. Eu me lembro quando eu estava orando, quando eu não estava mais concordando com a visão do ministério na qual eu estava. Deus tinha me mostrado o evangelho de uma forma diferente. E o Espírito Santo começou a falar comigo que dentro de uma semana ele iria me tirar, né, daquele local onde eu estava para poder me levar para outro lugar. E aí passou uma semana, passou 2, passou 3, passou um mês, e depois então de tudo isso que aconteceu, essa mudança. E depois eu fui perguntar isso para ele, Senhor, você tinha falado comigo uma semana, né? Então Deus falou comigo que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Ah, Janice, a irmã, que benção, lá do Pará, né? Deus abençoe, minha irmã. Bom ter você com a gente também aqui. Glória a Deus, né? Muito bom ter você com a gente. Então, voltando para a palavra de Deus, diz assim a palavra de Deus, né? No Salmos capítulo 90, versículo 4, se você quiser abrir sua Bíblia, está com a Bíblia aí, pode abrir. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, fica mais fácil a gente compreender. No Salmo capítulo 90, versículo 90, Salmo 90, capítulo, versículo 4, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Amém? 1000 anos, ou seja, cronos, a contagem humana, um milênio, é como a vigília da noite que se passou. É como o dia de ontem. É como se fosse ontem, 24 horas de ontem. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A gente precisa compreender isso para avançar, irmãos. Quantas coisas a gente faz errado, decisões erradas que a gente toma na nossa vida, caminhos errados, decisões financeiras erradas, relacionamentos errados, principalmente financeiramente falando. Ministério também, a gente toma muito tempo errado. A gente toma decisões fora do tempo de Deus. Então, entenda que primeira coisa que a gente precisa compreender é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Vamos lá, segunda parte do nosso estudo de hoje. O tempo de Deus é o mesmo que o nosso. Mas definitivamente o tempo de Deus não é o mesmo que o dos homens.
A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está lá também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 90, versículo 4, que nós acabamos de ler. A vida de Abraão é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus muitas vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Ele foi chamado pelo Senhor quando já tinha 75 anos de idade. Para qualquer um de nós, parecia tarde demais. Está lá no livro de Gênesis. Apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiar o relógio de Deus através de seus próprios métodos. Está lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16 é um exemplo muito clássico do que muitas vezes nós tentamos fazer. Tentamos adiar o tempo, tentamos ultrapassar o tempo de Deus em nossa vida. Os esforços de Sara, no entanto, resultaram no nascimento de Ismael, irmãos. Não no Isaac, ou seja, o nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 99 anos. 90 anos, melhor dizendo. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do nosso. E talvez você chegou diante desse estudo nessa manhã e você tem que tomar decisões amanhã, segunda-feira, ou hoje mesmo, domingo, e Deus está te trazendo essa palavra, esse estudo pi para você entender que o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Cada coisa tem um tempo certo para acontecer. E esse tempo não é o tempo meu e seu, Cronos. Já vai acontecer dia 30 de maio, vai acontecer dia 30 de junho. Não. Esse tempo ele acontece nos céus. Sabe, Abraão aguardou 25 anos pelo nascimento de Isaac. Sara tentou ultrapassar o tempo de Deus, nasceu Ismael. Sabe? Fora do tempo, não era o filho da promessa. Às vezes a gente tenta fazer isso também. Então a gente precisa entender, no primeiro contexto, que existe o tempo de Deus e que esse tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do homem, né? Agora, outro ponto do nosso estudo é como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Eis o grande desafio. Como esperar? Pastor, tudo bem, eu já entendi que existe um tempo de Deus. Eu já entendi que existe o tempo do homem, Cronos, né? Cronos é a contagem, 24 horas, meses, anos, né? O tempo de Deus é diferente, não conta dessa forma. O mundo espiritual ele funciona de uma forma diferente. O tempo espiritual é diferente. Como esperar o tempo de Deus em nossas vidas? Certamente uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber esperar. Como é difícil, né, irmãos? Nós estamos sempre querendo aquilo queremos de forma imediata, aqui e agora, século 21, irmão, a sociedade moderna é assim, a gente manda o WhatsApp e já está esperando a resposta. Ou melhor, para ontem. A loucura de nossa impaciência atinge seu ápice quando queremos fazer com que Deus trabalhe em nosso tempo. Deus nunca vai trabalhar no nosso tempo. Tem coisa que eu e você estamos orando e que não aconteceu ainda, simplesmente não é porque Deus é ruim, não é porque você está em pecado, não é porque você está errado, simplesmente porque ainda não é o tempo de Deus. Esse tempo que nós estamos vivenciando agora, dia 4 de abril de 2021, é um tempo de pandemia. No mundo espiritual, o mundo espiritual já sabe quando vai acabar esse tempo de pandemia, mas o homem não sabe. Já tinha vários prognósticos que em 2021 nós já estaríamos livres disso, que a vacina chegaria em tanto tempo e que vamos acabar em 3 meses, a vacina vai estar todo mundo vacinado, não vai ter mais pandemia. Isso é o tempo do homem, planejamento do homem. O homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Mas só Deus, o mundo espiritual, só Deus é quem sabe quando chegará o tempo disso. Amém, irmãos? Então, precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Na verdade, esse é um exercício que aperfeiçoa a nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Alguns princípios podem nos orientar sobre como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E eu quero abrir com você no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá.
versículo 3. Vamos abrir lá na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Eu estou usando aqui minha Bíblia online, né? É mais rápido, mas eu vou esperar você aí. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, vamos ler assim a palavra do Senhor Jesus. Ela vai, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler assim. Encontrou aí? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Ou seja, o esperar o tempo de Deus, ele produz em nós a fé. Amém? Abraão é conhecido como nosso pai na fé. Por que ele é conhecido como nosso pai na fé? Porque Abraão é um exemplo de alguém que conseguiu esperar. Alguém que conseguiu esperar o tempo de Deus. Alguém que decidiu esperar o tempo de Deus na sua vida. Há quem diga, os estudiosos dizem, que Abraão ele foi chamado de Ur dos Caldeus porque ele podia ter mulheres, mas ele decidiu esperar por Sara, né? Então, a gente precisa, isso precisa acessar os nossos pensamentos, né? A gente precisa ter esse entendimento enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, que esse esperar em Deus produz em nós a fé. Até quando eu e você estamos esperando, Deus está trabalhando a nosso favor. Por quê? Porque Ele está produzindo em nós a fé. Irmãos, é igual eu quero aqui ser ousado em dizer, por exemplo, essa pandemia, quantas vidas retornaram para Jesus através dessa pandemia? Essa pandemia está produzindo morte em muitas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, mas ela também está produzindo salvação na vida de muitas pessoas. Porque estão voltando para Jesus, porque estão orando mais, porque decidiram se entregar para Cristo, porque entenderam que não tem como viver sem Cristo, que são dependentes de Deus. Amém? Então, existem coisas que acontecem no mundo espiritual que são para bênção. A palavra do Senhor vai dizer para nós que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse esperar o tempo de Deus, a gente ganha junto com isso o aumento da nossa fé. A nossa fé é aumentada por esperar o tempo de Deus. Amém? Então, entendemos que existe o tempo de Deus. Entendemos que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem e entendemos também que esperar em Deus produz fé em nós. É por isso que Deus muitas vezes nos permite esperar. É por isso que muitas vezes, irmãos, muitas pessoas não conseguem receber a promessa da família restaurada, a promessa do casamento restaurado, a promessa do filho transformado, a promessa do ministério abençoado, porque não consegue esperar. Irmão, sabe quantos anos eu esperei para poder ser consagrado pastor? Eu esperei eu tenho 11 anos de ministério, já 8 que eu sou pastor, né? Então foram 2 anos. Eu esperei 2 anos para a consagração. Mas eu comecei a trabalhar, a me envolver com a obra, já auxiliar o pastor com 1 ano de obra. Com um ano na igreja já estava já auxiliando o pastor, já me preparando para ser pastor. Mas eu tive que esperar 1 ano para vir a consagração. 2 anos depois vieram a consagração. E ainda assim como auxiliar, né? Tive como auxiliar durante 5 anos, né? E depois desses 5 anos que veio, então, que eu assumi a primeira congregação. Então, tudo na nossa vida, irmãos, existe um tempo programado por Deus. E como é gostoso o tempo de Deus, né? Se você comer uma fruta fora da estação, uma fruta verde, né? A fruta verde, ela tem um sabor, ela também é uma fruta, não deixa de ser uma fruta, mas o sabor dela é diferente, né? O sabor dela é diferente. Então, é muito mais gostoso viver as coisas no tempo de Deus, né? O tempo do Senhor, ele é delicioso para a nossa vida. Espere o tempo de Deus, em nome de Jesus, irmão. Não se apresse, não coloque os bois na frente, os carros na frente do boi, não. Maravilha, Jesus. Aleluias. Glórias ao nosso Deus, irmãos. Jesus seja louvado em nós. Então, vamos dar continuidade aqui
Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Então, Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Vamos entender que agora, primeiro agora aprendemos como esperar o tempo de Deus, né? Agora, Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo, o controle dele. Em primeiro lugar, devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo tempo, pelo amanhã, quando estamos vivendo hoje. Mas precisamos encontrar conforto em saber que todos os dias determinados para nós foram escritos no livro do Senhor antes de qualquer um deles existir. O Salmos capítulo 139, versículo 16. Vamos ler comigo, meu irmão? Lê comigo lá. Salmos capítulo 139, Salmo 139, versículo 16. Vamos lá. Salmo 139, versículo 16. Vamos ler lá o que a Bíblia fala sobre isso. Antes que eu e você fôssemos formados, Deus já tinha projetado um tempo para as coisas acontecerem em nossa vida. Olha a grandeza de Deus, irmãos. Vamos ler isso na Bíblia, para não ficar aqui só no achismo? Salmo 139, versículo 16. Vamos ler aqui agora. Salmo 139, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. Encontrou aí? Vamos lá. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus viu a mim e a você antes mesmo que nós fôssemos formados. E no seu livro todas as coisas foram escritas. Todas as coisas, todas. As quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Amém? Então, olha que coisa interessante a gente está aprendendo aqui agora. Tudo que vai acontecer na minha e na sua vida, é claro que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Mas assim, tudo que está acontecendo em nossas vidas, que vai acontecer, já foi projetado pelo nosso Deus. A palavra do Senhor diz, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, se eu não me engano, diz assim: eu aqui sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Amém? Então, o Senhor, Ele já havia formado planos, projetos para os seus filhos, que somos nós, antes mesmo que nós nascêssemos. Não tem quando você tem filho aí também, né? Você já projetou, quando meu filho tiver 18 anos, vou encaminhar ele na faculdade, quando ele terminar a faculdade, eu vou pagar uma pós-graduação para ele, e quando ele tiver terminado a pós, então ele vai cair no 3 para arrumar um trabalho. A gente faz plano para nossos filhos. Deus também fez planos para mim e para você, e já preparou todo o tempo das coisas para acontecer. Amém? Deus já preparou um tempo para a sua vida, um tempo para a sua família, um tempo para o seu casamento, um tempo para a sua casa. Eu quero dizer para você, eu quero ser ousado e falar nessa manhã, baseado na palavra, Salmo 139, versículo 16, antes que você fosse formado, Deus já tinha criado um tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Que é isso, irmãos? Que profundidade é essa? Antes que você morasse nessa casa que você está morando, Deus já sabia que você ia morar lá. Antes que você tomasse as decisões precipitadas que você ia tomar, Deus já sabia disso. Ele já tinha provido um escape, Jesus. Ele conhece o tempo, irmãos. Ele tem o domínio sobre em tudo, está nas mãos do Senhor. Você acha que essa pandemia está fora do controle? Quem acha isso aí? Você acha que a pandemia está fora do controle? Não está não, irmãos. Está no controle de Deus. Porque Satanás só pode tocar até onde Deus deixa. Lembra da história de Jó? Essa pandemia vai durar até enquanto Deus permitir, porque há um propósito nessa pandemia. No mundo espiritual há um propósito. E há um tempo também já especificado para terminar. Não vai terminar no tempo de profecia de homem, né? Alguém profetizou que vai passar um anjo da morte, não sei o que, não sei o que lá. Falando asneira, coisa que veio do coração. É isso? E que de alguma forma também envergonha o Evangelho. Nos envergonha enquanto cristãos, falando profecia, que coisa que vem do coração. E aí depois que não aconteceu nada, a gente vira motivo de chacota para as pessoas. Porque, irmão, só quem sabe, só um. Né? O dia que ele viria. Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Jesus não sabe. Como que o homem vai saber, irmãos?
não foi revelado para Cristo, vai ser revelado para mim, para você? Foi revelado na palavra, mas o tempo, só Deus é quem sabe. Há um tempo, mas no tempo do Senhor, irmãos, as nuvens vão se rasgar. Deus vai descendo juntamente com os seus anjos para buscar a sua igreja. Nós seremos arrebatados juntamente com Cristo. Amém? O tempo de Deus. O tempo de Deus. Há um tempo já específico. Deus já sabe o tempo, mas nem Jesus sabe. Bom, em primeiro ponto, a gente entendeu que o tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Nós entendemos que como esperar o tempo de Deus, né? Aprendemos como esperar o tempo de Deus. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. O princípio que a gente aprendeu também, um dos princípios, que Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade não deve ser um problema. Em segundo lugar, a ansiedade é algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e coração quando estamos esperando o tempo de Deus. Mas apesar de a ansiedade ser um sentimento humano tão comum, ela não faz qualquer sentido quando confiamos naquele cuja autoridade sobrepuja todas as coisas. Então devemos combater a ansiedade com a confiança do Senhor. Devemos humildemente submetermos ao poder soberano do Senhor, sabendo que a seu tempo Ele agirá. Nesse processo, conforme escreve o apóstolo Pedro, cabe a nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ler lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade agora. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem um cuidado de vós. Amém? Em outra passagem também, o próprio Cristo vai dizer para nós, os seus discípulos: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Acaso eu não vos suprirei? E ele nos comparou, por exemplo, às aves do céu, aos lírios dos vales, lírios dos campos, que nem Salomão em toda a sua veste vestiu veste tão formosa como o lírio dos campos, lírio dos vales, Os passarinhos, por exemplo, que recebem a provisão do seu alimento, do seu sustento todos os dias, mesmo não sendo filhos, sendo ainda criaturas. Então, quanto mais nós que somos filhos, irmãos? Então, a ansiedade ela é um problema do século, Eu já tive crise de ansiedade, confesso para os irmãos. Acho que não teve um líder nessa terra que nunca teve crise de ansiedade, Ansiedade, porque será que a gente vai conseguir pagar a conta desse mês, O aluguel vai vencer, a conta de luz vai vencer, a ansiedade de você querer comprar alguma coisa, muitas vezes antes do tempo de Deus, antes de ser a hora certa para comprar aquele imóvel, aquele patrimônio, para adquirir aquele bem. Então, a ansiedade é você já começar a sofrer por aquilo que ainda vai acontecer. É você querer trazer o futuro para o presente, Depressão é você trazer o passado para o presente. E ansiedade é você trazer o futuro para o presente. Então, o Espírito Santo está nos ensinando aqui através desse estudo que nós não devemos andar ansiosos, porque as coisas de Deus ela tem um tempo certo para acontecer. Mas como é difícil, irmãos, a gente vencer essa ansiedade, esse desejo incontrolável pelas coisas que ainda estão por vir. A gente queria trazer para fé. Eu, muitas vezes, passei muitos problemas que eu enfrentei na minha vida, que muitas vezes enfrento por conta dessa questão da ansiedade. E nós precisamos controlar isso, Através do Espírito Santo de Deus, através da nossa confiança em Deus. E que é um desafio que a gente precisa trabalhar isso todos os dias na nossa vida, Então, como vencer, como controlar, ou melhor, como esperar o tempo de Deus em nossas vidas? Uma das formas de esperar o tempo de Deus em nossas vidas é você controlar a sua ansiedade.
Não tem como, muitas vezes não tem como não tê-la, mas você pode controlar, né? Vem aquele negócio de querer comprar logo, sabe? O cartão de crédito coçando, dá coceira na mão, e você controla, porque você sabe que não tem tempo de comprar aquele vestido novo, aquela roupa nova, que isso vai te imprensar lá na frente, né? Então, a gente controlar a nossa ansiedade. Outra coisa que a gente pode fazer para esperar o tempo de Deus. A paciência é importante na espera pelo tempo de Deus. Em terceiro lugar, diretamente, está a paciência. A paciência é uma virtude espiritual, fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente no Senhor. Por exemplo, o salmista escreve: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito, o meu clamor de socorro, né? Salmos capítulo 40, versículo 1. Então o salmista disse: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, ouviu o meu lamento. Então, uma das formas de esperar o tempo de Deus é você ter paciência, né, irmãos? E a palavra do Senhor vai dizer para nós que a paciência é também um dos frutos do Espírito, longanimidade, né? Então, ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais paciência eu tenho para esperar o tempo de Deus. Aquela pessoa impaciente, ela é impaciente, ela é invocada, ela não sabe esperar o tempo de Deus. Então, muitas vezes eu também sou assim, e talvez você também seja assim, né? E é bom que a gente entenda que é preciso ter paciência para esperar o tempo de Deus, para a gente poder procurar se dominar, ter mais paciência para esperar. Tenha paciência, né? Tenha paciência para você comprar a sua casa no tempo certo, o seu terreno, para você adquirir o seu patrimônio, para você iniciar o seu ministério no tempo certo, para você falar as coisas no tempo certo. Existe um tempo para poder, até mesmo para falar as coisas. Depois no encerramento, vamos falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, esperar o tempo de Deus exige coragem, irmãos. Olha só, esperar o tempo de Deus exige que a gente entenda que Deus controla tudo, que o tempo está sob o controle dele. Você pode querer burlar, mas você vai quebrar a cara. Eu e você, tantas vezes nós quebramos a cara porque agimos no tempo errado. Não é isso? Então essas experiências têm que produzir sabedoria em nós. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para poder esperar o tempo de Deus na minha vida, entender que Deus controla tudo, está tudo sob o domínio dele. Antes mesmo que a gente nascesse, já estava tudo escrito no livro. Amém? Nós lemos lá em Salmo 139. Segunda coisa, a ansiedade, vencer a ansiedade. Terceira coisa, a paciência, ter paciência para esperar, né? Quarta coisa que a gente pode aqui trazer, né? Esperar em Deus exige coragem. Em quarto lugar, esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas também exige coragem. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, esperamos vivendo momentos de aflição e tristeza. Em momentos assim, não raramente nos perguntamos onde estará o Senhor, que parece não se compadecer de nossa dor. Mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Então, no enfrentamento da dificuldade, enquanto esperamos o tempo de Deus, a coragem é uma qualidade indispensável. Por isso o conselho do salmista: espere no Senhor, seja forte e corajoso, confie no Senhor. No Salmo 27, versículo 14. Tá bom? Porque toda espera exige coragem. Eu me lembro, por exemplo, no momento em que eu iniciei o ministério, e a gente chegou a passar necessidade aqui em casa, né? Chegou um momento que eu abri o armário, não tinha as coisas para poder fazer direito para o almoço, não tinha, abri a geladeira, estava igual caminhão-pipa, né? Só tinha água. E foi um momento muito difícil do meu ministério, porque eu subia no altar para pregar que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus prospera. Mas dentro da nossa casa a gente viveu um momento de aflição, de muita dificuldade financeira. Ao ponto de que nós comíamos no almoço e entrava na oferta. A gente fazia o culto de manhã, entrava uma oferta de R$20, a gente comprava lá uma carne, um feijão, era o que a gente ia comer naquele dia. Foi um período de muito aprendizado, de muita fé,
mas de muita coragem também, porque a todo momento Satanás soprava na minha mente para me voltar ao trabalho, para me tomar decisões precipitadas, para me deixar o ministério por algum tempo para trabalhar. E eu conheço muitos colegas pastores que não souberam esperar esse tempo e hoje estão afastados do ministério, já nem atuam mais como pastores, estão distantes. Eu conheço pessoas assim. Mas eu louvo a Deus porque Deus me deu coragem para suportar esse tempo, para passar, ainda que fosse necessidade, suportar para viver hoje o ministério que o Senhor tem nos concedido. Amém, irmãos? Então toda espera exige uma coragem. Para você viver o tempo de Deus na tua vida, você vai ter que ser um homem de coragem, uma mulher de coragem. Exige coragem, né? É preciso coragem para esperar o tempo certo para você se casar, para você se envolver com uma pessoa. É preciso coragem para você esperar o tempo de você comprar aquilo que você tem que comprar. É preciso coragem para você esperar o tempo de uma promessa se cumprir na sua casa, porque às vezes dá vontade de chutar o balde, chutar o pau da barraca, sim ou não? Às vezes dá vontade de fazer isso, mas você, como corajoso que é, nós como corajosos que somos, a gente decidiu esperar no Senhor. Você decidiu esperar, eu decidi esperar porque nós somos corajosos, a gente não é covarde, porque os covardes, irmãos, eles logo fogem, eles metem o pé, né? Então o salmista disse: espere no Senhor, seja forte e corajoso, confie no Senhor. Está lá no Salmos capítulo 27, versículo 14. Vamos abrir na Bíblia? Salmos 27, versículo 14. Eu gosto muito de abrir na Bíblia porque não é o que eu estou falando, não é o que o autor está falando, é o que a Bíblia está dizendo. E a escola bíblica é isso, é para poder dar luz à Bíblia, fazer luz ao pensamento de Deus. Amém? Para esperar tem que ser corajoso, meu amigo. Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Já estamos caminhando para o final, hein? Já estamos caminhando para o final da nossa escola bíblica aí. Salmos 27, versículo 14. Diz assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Tá bom? Se anima, meu irmão. A esperança não está no homem, você não está esperando na prefeita do município, você não está esperando no governador do estado, você não está esperando no presidente Bolsonaro, você não está esperando no pastor Anderson, você não está esperando no irmão da igreja, da congregação, você está esperando em Deus, e o Deus que você está esperando nunca falhou, de Gênesis a Apocalipse nunca vai falhar. Amém? Deus nem é um homem para que minta, nem é um filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, por acaso Ele não cumprirá? Se você está esperando em Deus, tenha certeza que a promessa vai se cumprir. Tenha certeza que no tempo do Senhor, tudo vai acontecer na sua vida. E se não aconteceu ainda, porque não chegou o tempo. Então Deus está ministrando para mim, para você nessa manhã, que é tempo da gente esperar em Deus. Espera no Senhor em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso. Não corra da batalha, mas espere no Senhor. A maior batalha que o ser humano tem que enfrentar para vencer, para alcançar a promessa, é a batalha do tempo. A batalha do tempo, irmãos, é a mais dolorosa para o soldado cristão, para o discípulo de Jesus. O tempo ele vai moendo, gente, não é assim, irmãos? Eita, nós! O tempo vai moendo. Mas quando você sabe em quem você está esperando, como o salmista Davi disse, olha, espera no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Coração está falando de emoções. Coração tem a ver com emoções. Quando a Bíblia fala de coração, não é o órgão coração. Está falando das nossas emoções. Então, quando você espera no Senhor, Ele fortalece as suas emoções. Você não fica deprimida, você não fica triste, você não fica angustiado. Por quê? Porque você sabe em quem você está esperando. E o salmista conclui dizendo: espera, pois, no Senhor. Davi não esperava em Saul. Davi não esperava no exército que ele tinha sobre ele. Davi esperava em Deus, esperava no Senhor. E porque Davi esperou no Senhor, Davi alcançou promessa da parte de Deus. Porque Jesus esperou no Pai, então ele ressuscitou no terceiro dia, hoje, domingo de Páscoa. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus não esperou no homem. Jesus esperou no nosso Deus, no nosso Pai Criador. Ele sabia em quem ele estava esperando.
Jó, ele passou por tudo que ele passou, resistiu, venceu, porque Jó não estava esperando no homem, Jó não esperou em Eliafaz, Jó não esperou nos seus amigos que diziam que ele estava no pecado, Jó esperou em Deus, e porque Jó em Deus, então Jó alcançou. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó em dobro e deu quanto mais ele tinha, 4 vezes mais do que ele tinha, do que ele possuía, irmãos. O dobro mais do que ele possuía, melhor dizendo. Amém? Então, em quem você tem esperado? Essa escola bíblica é para isso, esse estudo bíblico é a gente poder entender isso. Porque se você está esperando em Deus, tenha certeza absoluta, tenha certeza de que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Irmão, se você está esperando em Deus, quem é que vai frustrar o plano de Deus? Deus te fez uma promessa, que está esperando nele, então fica tranquilo, que no tempo de Deus vai ser cumprido. Mas não toma decisão precipitada, não abandona o barco, não chuta o pau da barraca, não. Não. Tenha coragem, meu irmão. Para esperar tem que ter coragem. Só os valentes. Espera animado. Por que o salmista fala anima-te? Porque, irmãos, quando você está esperando uma coisa que você tem certeza que vai chegar, você espera animado, sim ou não? Quem é que já comprou alguma coisa pela internet, mas uma televisão, um celular? Para muito alcançar, eu me lembro aqui em casa, nós tínhamos na televisão daquela quadradona antiga, né? E a gente tinha um desejo muito grande de comprar uma TV de LED. E aí quando chegou um dia, liberou um limite no cartão, falei, agora vai ser a hora. Eu fui lá, comprei, parcelei no cartão. E aí a gente ficou na expectativa, cara, quanto que vai chegar nessa TV? A gente ficava olhando o código de rastreamento, mas a gente ficava esperando com uma certeza, porque a gente sabia que ia chegar. Amém? A gente sabia que ia chegar. E é assim da mesma forma que nós cristãos devemos ser. Se você espera no Senhor, você espera, mas você espera com a certeza que vai chegar. Vai chegar. Você está esperando a conversão do seu filho, espera com certeza, porque vai chegar. Você está esperando a conversão da sua filha, esperando a conversão do seu esposo, você está esperando a conversão daquele ente querido, do seu familiar que você tanto ama. Faça a sua parte, permaneça no Evangelho. Tenha coragem, irmão, mas porque para esperar tem que ter coragem. Só os valentes esperam. Davi era um homem de coragem e por isso ele esperava em Deus. Espera animado, espera com convicção. Há quem diga para você assim, mas você é muito bobo, você já podia ter arrumado outro relacionamento, você já poderia ter terminado seu casamento, você já poderia estar em outro, você já poderia, sabe, ter chutado o pau da barraca, porque o mundo está cheio, irmãos. Entenda uma coisa, palpite qualquer um pode dar, conselho só quem é autoridade no assunto, tá bom? Se você quer receber um conselho, procura uma autoridade no assunto, na área que você quer um conselho. Se você quer um conselho na área financeira, procura alguém que é autoridade na área de finanças para te dar um conselho. Se você quer um conselho na sua vida sentimental, procura alguém que tem um relacionamento bem sucedido, que tem 30 anos de casamento, 20 anos, que sabe o que é um casamento e que já passou por tantas coisas para pedir um conselho. Não pede conselho para quem está divorciado. Não pede conselho para quem já terminou 3 casamentos. Tá entendendo isso? Palpite, irmãos, até o bêbado da esquina dá. Conselho só quem pode dar é quem é autoridade no assunto. Fecha parênteses. Então, esperar em Deus com alegria. Tenha coragem para esperar, irmãos. Só os corajosos, porque vão te afrontar, vão se levantar contra você, vão dizer que você é bobo, que você está esperando. Mas quando você tem coragem, você enfrenta tudo que se levanta contra você. Jó esperou, a mulher dele mandou, a mulher de Jó mandou, amaldiçoou o seu Deus e morre. Os amigos de Jó disseram que ele estava em pecado, sabe? Para ele se arrepender. E Jó esperou em Deus e Deus deu resposta para ele, porque ele teve coragem para esperar, irmãos. Porque você perdeu 10 filhos, perdeu todas as suas riquezas, né? Tá ali vendo uma miséria, uma miséria na sua vida. Um homem que tinha tudo. Então o Jó teve que ter coragem para esperar. Coragem para enfrentar os amigos que diziam que ele estava em pecado, para enfrentar a esposa que dizia para ele amaldiçoar o Deus dele morrer. Você vai ter que ter coragem, irmãos. Muitas pessoas, meus próprios familiares, pessoas dentro da minha casa diziam para mim, deixa esse ministério não foi de Deus, se fosse de Deus, como é que você ia estar passando necessidade na sua casa? Oh, meu Deus.
Só os corajosos conseguem esperar, irmãos. Só os corajosos. Se você for corajoso, você esperar em Deus, você vai alcançar tudo. E o Senhor vai cumprir as promessas na sua vida. Não desista. Não baixa a cabeça. Não chuta o pau da barraca, não. Tenha coragem. Espere em Deus. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. As palavras de oposição, muitas vezes inspiradas por Satanás. Espera no Senhor, em nome de Jesus. Você vai alcançar. Quem viver, verá. Eu creio nisso. Para a gente poder encerrar, em sexto lugar, o tempo de Deus é favorável aos redimidos. Quando esperamos o tempo de Deus, devemos saber que, independentemente das circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Devemos olhar para os acontecimentos, situações e enxergar a providência divina, trabalhando favoravelmente em prol da glória de Deus e da bem-aventurança do seu povo. A seu tempo, Deus está conduzindo a história a seu desfecho final. Ele está fazendo isso de modo a trazer a maior glória possível ao seu nome. Mas de forma maravilhosa, pelo beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, isso inclui também a redenção e glorificação do seu povo. Então, assim, o tempo de Deus é perfeito, e saber isto deve ser o bastante para nós. Amém? Ou seja, comer uma fruta madura é muito mais saboroso, muito mais gostoso. Não queira tentar passar na frente do tempo de Deus. Não queira dar um jeitinho. Sara tentou dar um jeitinho e nasceu Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E teve que demorar 25 anos para poder acontecer. Tá bom? A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, esse estudo bíblico aqui veio para nós, para nos dizer que a gente precisa esperar, tirar a ansiedade do nosso coração. Entenda, mas eu estou preocupado, pastor, que amanhã eu tenho boleto para pagar. Amanhã é segunda-feira, amanhã é outro dia. Você não sabe nem que você vai amanhecer vivo amanhã, irmão. Você está preocupado com amanhã já? Para cada dia bate o seu mal, diz a palavra. Amém? Jesus disse, para cada dia bate o seu mal. Então, amanhã, segunda-feira, a gente se preocupa com segunda-feira. Hoje é domingo, irmãos. Vamos celebrar. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Então, espere o tempo de Deus, irmãos. Entenda que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Se você entender isso na sua vida, muitas das coisas, muitas frustrações, tristezas, angústias que nós passamos, foi porque nós tentamos passar na frente do tempo de Deus. Aquela pessoa que se envolveu em um relacionamento que ainda não era o tempo de se relacionar. Aquela pessoa que comprou algo que não era o tempo de comprar e por conta disso se endividou e por conta disso está sofrendo hoje angústias, tristezas, estresse desnecessário. Aquela pessoa que iniciou o ministério, só que não era o tempo de começar. Nós, por exemplo, passamos essa experiência em nosso ministério, né? A gente iniciou uma congregação em Carapebus e 3 meses depois nós tivemos que fechar a congregação, porque não era o tempo. Por quê? É porque a gente não era de Deus, porque não é de Deus nós estarmos em Carapebus, porque Deus não queria que a gente pregasse a palavra de Deus. Não, não é isso. É porque simplesmente não era o tempo da gente estar lá. Porque todas as coisas ao seu tempo. Tá bom? Então, no tempo de Deus, tudo vai acontecer no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida, nas nossas finanças. Entenda isso. Esteja alinhado com o tempo de Deus. O que será que Deus quer que você faça hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021? Qual é o tempo de Deus para você agora, que você está vivendo agora? Se conecte com Deus e busque esse entendimento. É tempo de quê na tua vida agora? Na minha vida eu tenho entendido, no meu ministério, que é um tempo de edificação dos meus irmãos. É um tempo de edificação dessa congregação. É um tempo de estudar a palavra. É um tempo de entender o que a Bíblia fala a nosso respeito. Um tempo de abrir o nosso entendimento para a palavra. Eu entendi isso. Tanto é que nós estamos na maratona da Bíblia agora, né? 40 dias, ler o Novo Testamento em 40 dias. Porque é um tempo de entender, um tempo de ler a Bíblia, um tempo de orar, um tempo de jejuar, irmãos. Um tempo de jejuar. Eu estou fazendo um propósito pessoal meu, que eu não vou compartilhar com os irmãos, porque eu entendi esse tempo na minha vida. Existem coisas que são coletivas para fazer na congregação, mas existem coisas que é você e Deus. E você precisa entender esse tempo. Qual é o tempo que você está vivendo no seu casamento?
Será que não é um tempo de perdão, um tempo de cura, um tempo de aproximação, um tempo de deixar algumas coisas para trás? Qual o tempo que você está vivendo no relacionamento com seu filho? Com seus filhos? De você sentar mais à mesa e você ter comunhão com eles? Isso. Qual o tempo que você está vivendo na sua finança? Será que não é o tempo de você ser mais ousado? Será que não é o tempo de você mudar as estratégias? Entenda esse tempo em Cristo Jesus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Hoje, domingo, é tempo de quê na tua vida? Tenha discernimento. O discernimento do cristão vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem através da busca. Jejum, oração e leitura da palavra. Consagração. Amém, irmãos? Nós vamos aqui encerrar o nosso estudo por hoje. Vamos orar. Eu quero orar com você. E antes de orar, eu quero te dar um recado. Dizer que nós iniciamos um novo mês. Temos compromisso do aluguel para pagar. Temos conta de luz, conta de água. Ainda que nós não tenhamos culto presencial no templo, mas nós temos os nossos compromissos para cumprir. Tá bom? E você que puder colaborar, né? Até mesmo a internet que a gente utiliza lá para fazer nossas transmissões, temos que pagar também. Então nós temos uma despesa mensal de quase R$1.000 por mês. A gente precisa cumprir esse compromisso. Então eu conto também com a sua colaboração, com a colaboração de todos nós, né, que somos aí membros dessa congregação, até mesmo com aqueles que não são membros, mas que sentem um desejo no coração de nos ajudar, né? Então, se você quiser contribuir, me chama no privado, todos os irmãos têm o meu contato, pode fazer o depósito para a gente poder sanar nossos compromissos também, tá bom? Não deixe de ser fiel ao tempo de pandemia, porque nesse tempo de aperto financeiro, a tentação de nós sermos infiéis e tocarmos naquilo que é de Deus, ela é muito grande. Resiste essa tentação. Porque ao invés de trazer bênção para nós, será mais lutas. Né? E eu estou vivendo esse ano isso na minha vida. Eu trabalho com evento, o evento meu foi lá embaixo, diminuiu muito. Então foi um mês muito apertado. Mas a primeira coisa que eu fiz quando chegou o meu salário, peguei a 10ª parte, separei, devolvi para o Senhor, porque eu entendo que Deus é um Deus de provisão. E quando eu fiz isso, um cliente me ligou, já agendando eventos. Para a semana que vem eu estou com um evento para quarta-feira eu estou de plantão, quinta-feira eu estou com evento, sexta-feira. A semana praticamente fechada, só estou de folga na segunda-feira. Então a fidelidade, quando você é fiel para com Deus, até mesmo de plantão, irmãos, eu estava trabalhando, fazendo vídeo, né? Então, entenda isso. Seja fiel ao Senhor. Não basta a sua fidelidade por conta da pandemia, porque você está passando um momento difícil. Entenda que quando você é fiel, Deus provê para você. E Ele manda a gente fazer prova. A única coisa que Deus manda a gente provar Ele é nas nossas finanças. Tá bom? Só instruindo também, como pastor, eu devo ensinar os irmãos aí também o caminho que devem andar. Tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo. Isso prova que você realmente é alguém que quer crescer em Cristo Jesus, alguém que quer mais de Deus. E Deus está vendo isso aí também, tá bom? Deus está vendo o teu esforço em permanecer comigo aqui até o final também. Eu tenho certeza que Ele vai te honrar por isso. Você esperou esse tempo de aprendizado aqui nessa manhã. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã de domingo. Obrigado, Pai, porque a Tua graça, o Seu amor e a Sua misericórdia nos alcançou nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pelo entendimento que o Senhor nos dá aqui também. Nós entendemos, Jesus, que precisamos esperar o tempo do Senhor, que há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de semear, seja tempo de colher, tempo de se ajuntar e tempo de se afastar. Espírito Santo, há um tempo determinado para todas as coisas. Que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivenciando na nossa vida, no nosso ministério, nossa família, nossa casa, em nossas finanças, ó Pai, na sociedade que estamos inseridos, na nossa nação, Pai. É tempo de quê, Jesus? Nos dê esse discernimento, esse entendimento para mim e para cada irmão que está aqui comigo também. Que nós, ó Deus, esperar no Senhor, porque quando nós esperamos no Senhor, o Senhor nos responde, meu Pai, com fogo, com honra, com exaltação. Obrigado, Jesus. Porque todas as vezes que eu esperei em Ti, o Senhor me honrou, o Senhor nos deu vitória, meu Pai. Eu Te louvo por isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou no 3º dia e domingo de Páscoa hoje. Nós celebramos a Sua ressurreição. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. O sábado
de glória, sábado de exaltação, sábado de alegria para nós cristãos, ou melhor, domingo de alegria para nós cristãos, porque nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor sobre a nossa vida. Porque o Senhor ressuscitou, nós temos direito também de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe, um ótimo domingo. Se possível, almoce com a sua família. Celebre a ressurreição de Cristo na sua casa também. Prepare aquele almoço bacana, esteja junto com a sua família. Eu também vou sair aqui agora, vou direto para a roça, almoçar com a minha mãe. E esteja com a sua família, com a sua casa, esteja em comunhão, tá bom? É tempo de comunhão. Hoje, domingo, é tempo de comunhão, tempo de você sentar à mesa, preparar aquele almoço gostoso. Irmã Rose, Deus abençoe a senhora, minha irmã. Estou muito feliz de ter a senhora conosco também aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a senhora cada vez mais, tá? Irmã Helena, a Bia, né? Eu consigo talvez ver todo mundo aqui, não aparece todo mundo. A Yandra também, né? Seu João também tá ligadinho aqui. Seu Antônio também que tá ligado lá com a irmã Helena também. Irmã Marinés também se estiver também nos acompanhando lá junto com o seu João também. Deus abençoe vocês, tá, meus irmãos? Um ótimo domingo e uma feliz Páscoa para você e para sua família. Que a ressurreição de Cristo, que nós possamos celebrar isso. Então, Deus abençoe. E até mais tarde, tá? Daqui a pouco, 7h30 da noite, tem culto também. 7h30 da noite, vamos louvar o Senhor. Deus me deu uma palavra poderosa para ministrar o seu coração. Esteja comigo também, compartilhando. Vamos ganhar almas para Jesus também pelas redes sociais. Hoje, 7h30 da noite, daqui a pouquinho. Deus abençoe, bom domingo e até daqui a pouco.